conselho de Abraão, assim como foi com o ladrão da cruz. Ainda hoje você estará comigo no paraíso. Em verdade te digo isso. Use o tempo com sabedoria. Por essa razão não vos torneis insensatos, sem razão, sem conhecimento, sem prudência, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Nós estamos procurando saber qual é a vontade de Deus, ou nós estamos andando, capengando no nosso próprio entendimento, conhecimento da nossa própria razão? Qual é a vontade de Deus? Procurai saber, procurai compreender. E não vos enviareis com o vinho no qual de solução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Está falando de santificação. Quanto mais eu procuro estar cheio do Espírito Santo, mais santificado eu sou, mais parecido com Cristo eu sou, mais eu agrado ao Pai, mais eu procuro compreender e saber a vontade do Pai, e assim proceder fazendo a vontade do Pai. Mas Jesus vai voltar. E Jesus anuncia que Ele vai voltar. Ele consola os seus. Eu vou ser crucificado ao terceiro dia. Eu vou ressuscitar, sim. Eu vou para o meu Pai, mas eu vou preparar-vos lugar. E voltarei para vós mesmos. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. Mas Jesus aconselha os seus. Em Mateus 23 vai dizer: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Eles tinham conhecimento da lei, da palavra de Deus. Eles falavam da palavra de Deus. Por isso que Jesus vai falar: olha, ouçam o que eles dizem. Ouçam. E guardem. Porque é a palavra de Deus. Porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Essa é a vida do religioso, que conhece toda a palavra de Deus, a Bíblia de capa a capa, mas não faz nada do que está escrito aqui. Não há conduta de vida santa, sagrada, diante de Deus, de acordo com a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus. Não. São os religiosos. E o que eles fazem? Eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos com o dedo não querem nem movê-lo. É assim a vida. E nós temos que tomar cuidado quando nós, por um momento ou outro, no nosso ego, nós achamos que sabemos mais do que o nosso irmão. E queremos que o nosso irmão seja igual a nós. Às vezes nós nos julgamos mais santo do que o nosso irmão. E queremos que ele seja igual a nós. Isso é fardo. Porque será que no nosso interior nós estamos sendo mansos e humildes como Cristo orientou? Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Eles querem ser vistos. Eles alargam os seus filactérios. Eram caixinhas pequenas que continham versículos da palavra de Deus. Eles carregavam consigo, mas eles aumentavam aquilo ali, para que todo mundo de longe visse que eles eram aqueles que, por assim dizer, santos diante de Deus. Eles queriam ser vistos. Amam o primeiro lugar nos banquetes, as primeiras cadeiras das sinagogas, as saudações das praças e os serem chamados mestres pelos homens. Eles adoravam isso. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre. E vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque
Só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guia, porque um só é vosso guia, Cristo. É importante nós sabermos, nós entendermos isso. Cristo é o nosso mestre. Deus, o Pai, é o nosso Pai. Porque assim Jesus diz: eu vou para o meu Pai, o vosso Pai, depois da crucificação, depois que Ele ressuscitou. E um só é o vosso guia. O que nos tem guiado, irmãos? Na nossa vida aqui, enquanto estamos aqui, o que nos tem guiado? O que tem sido o nosso norte? O que tem sido a nossa bússola? O que tem sido o nosso GPS na conduta da nossa vida? São as coisas lá do mundo que nos preocupam? Se nos preocupamos com alguma coisa lá do mundo, irmãos, olhe para a palavra de Deus. Salomão, em toda a sua glória, nunca se vestiu como os lírios do campo. Pense. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem assim mesmo se exaltar será humilhado, e quem assim mesmo se humilhar será exaltado. Esse aqui é um versículo que nós entendemos errado. Eu fui humilhado, mas o Senhor vai me exaltar. Não é quem é humilhado, é quem se humilha. É quem se humilha. Jesus se humilhou. A palavra de Deus diz que Ele, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. O que é isso, irmãos? Ele poderia ser igual a Deus, porque ele não tinha como errado ser igual a Deus. Se ele se comportasse igual a Deus, estava certo. Ele era Deus. Mas ele não via errado ser igual a Deus. Mas ele se humilhou. Ele aceitou a forma humana. Ele se humilhou. Ele obedeceu ao Pai. Foi até a morte. E aí o escritor aos Hebreus vai dizer, e Paulo vai dizer, e morte de cruz. Ele coloca essa palavra, ele foi até a morte. E ele afirma ali, e morte de cruz. Porque como nós ouvimos na reunião passada, a pior morte existente naqueles dias era a morte de cruz. Por isso que o escritor enfatiza, ele foi até a morte, e morte de cruz. Ele não foi decapitado, questão de segundo, apagou, acabou, não. Ele foi até a morte, e morte de cruz. Ele sofreu, ele padeceu. Não sejam como os religiosos, não. Olhe a conduta da sua vida, porque vocês estão aqui de passagem. A vida de vocês é um breve pensamento. O Mestre está voltando, o Salvador está voltando. Então não olhe para a religiosidade, olhe para o Senhor da vida. E Lucas vai dizer, Lucas 12, cingido, esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias, sejam vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Sejam vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Ele está falando de servo. Se eu tenho um Senhor, então eu sou um servo. Então você se porte como um servo que espera o seu Senhor. Não desvie a sua atenção. Não deixe se perder pelas coisas que estão ao seu redor, não. Se o seu norte é Cristo, se o seu alvo é Cristo, então permaneça nele. Sejam como servos prudentes que aguardam a volta do seu Senhor. Ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo vocês abram a porta. Felizes ou bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, nos encontre vigilantes. Nós temos que viver uma vida de vigilância, irmãos. Diante de Deus e diante desse mundo caído, porque nós somos luz no mundo de trevas.
Aqui é a luz, o universo. Na nossa galáxia nós temos o Sol. Mas o universo é escuro. Por que isso, irmãos? Porque a luz, ela depende de ela ser refletida por algo. Eu estou olhando aqui porque a luz dessa lâmpada bate aqui e reflete aos meus olhos a palavra de Deus aqui aberta. Então, se nós somos luz no mundo, então nós temos que refletir a luz de Cristo. Então é preciso que eu esteja vigilante, de acordo com a palavra de Deus, para que a luz de Cristo ela seja refletida em mim, nesse mundo que jaz em trevas, e eles possam me enxergar como filho de Deus, e eles perceberem que eles são necessitados da misericórdia de Deus e de salvação, porque eles estão caminhando para o inferno. Não importa a quantia de dinheiro ganhada, ou quando ganhou ou deixou de ganhar, se não tiver Cristo, se não se render a Cristo, se não nascer de novo, vai para o inferno. Essa é a verdade. Mas nós, como filhos de Deus, nós temos que estar vigilantes. Nós temos que ser luz para esse mundo. Aí, irmãos, ele vai dizer que, voltando, vos encontre vigilantes, em verdade vos afirmo que há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se o servirá. Irmãos, isso daqui é maravilhoso para nós, irmãos. Isso aqui é maravilhoso para nós, sabe por quê? Porque lá, Jesus vai dizer assim, olha, lá em Mateus ele vai dizer, muitos virão do Oriente, muitos do Ocidente, tomarão assentos à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, no reino dos céus, e esse Senhor aqui que vai cingir e servir é Jesus, que vai nos servir, porque nós somos servos prudentes, vigilantes e estávamos atentos na sua volta. É simples assim. É simples. O Senhor vai nos servir, porque a palavra de Deus está dizendo, em verdade eu vos afirmo, que Ele vai cingir-se. Ele vai se vestir adequadamente como quem serve. Ele vai permitir que vocês aceitem a mesa dele, e é Ele que vai aproximar de vocês e vai te servir. Quem está falando isso é Jesus. E essa palavra é celestial, é profecia da igreja dos céus. Quer ele venha na segunda vigília, na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabem, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque é a hora que não cuidais do Filho do Homem virá. Nós ouvimos mais isso, irmãos? Nós temos ouvido isso? Nas palavras que nós ouvimos lá no nosso YouTube, lá, é certo que nós selecionamos, mas mesmo selecionando, é difícil você achar alguém que hoje anuncie a volta de Cristo e clame pela volta de Cristo e leve a igreja a clamar pela volta de Cristo. Por quê, irmãos? Porque os dias são maus. Os dias são maus. E Jesus continua aconselhando os seus. Em Lucas 21 ele vai dizer, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Percebe, irmãos? Percebe que maravilhosa que é a palavra de Deus quando Jesus diz, olha, acautelai-vos, para que o vosso coração não fique sobrecarregado. Com o quê? Com as coisas do mundo, com tudo que acontece no mundo. As pessoas do mundo estão indignadas com tudo que está acontecendo no nosso país, mas esses são servos do inimigo. Eles fazem sem consciência de que está fazendo errado para eles, o errado é certo.
Mas e nós? O que nós temos com isso? Porque Jesus está dizendo aqui, olha, sustenta que o vosso coração fique sobrecarregado por causa dessas coisas. Então o que nós devemos fazer? Orar. Orar para que Deus tenha misericórdia desses, assim como teve misericórdia de nós. Porque nós vivíamos no mesmo caminho. Nós fazíamos a mesma coisa. Talvez em uma proporção menor do que esses que estão aí escancarados aos nossos olhos, aos olhos de todos. Mas assim como Deus não faz acepção de pessoas, o pecado é pecado. O erro é erro. Não importa a grandeza. Pois há de sobrevir a todos o dia do Senhor. Os que vivem sobre a face da terra, vigiai, pois, a todo o tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. É assim que o Senhor quer nos encontrar quando Ele voltar. É assim que o Senhor quer nos receber, se antes do arrebatamento da igreja, Ele nos chamar para junto dEle. Estar em pé é estar em santidade, de acordo com a vontade de Deus. E Jesus vai dizer em Apocalipse: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ele vai dizer: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, em vez dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Essa é a palavra de Deus, irmãos, Apocalipse 22. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E diante de tudo isso, que Jesus vai voltar, e a volta dele, ele fala: eu venho sem demora. Guarde as profecias desse livro, atente-se a ela, busque conhecimento sobre ela, e aquilo que pedir que vos faça, faça, porque o fim está próximo. E quando pelo fim está próximo, a palavra de Deus vai dizer assim: olha, disse-me ainda, João escrevendo: não seles as palavras da profecia deste livro. O anjo estava dizendo a ele, porque o tempo está próximo. E aí entra, irmãos, o versículo 11. Por causa disso, porque o Senhor está próximo, porque os dias são maus, porque o mundo jaz no maligno, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, porque não conhecem a Deus. A palavra de Deus fala: Deus endureceu o coração de Faraó. O coração de Faraó já era duro, porque senão no primeiro momento ele já tinha se rendido e libertado o povo. Mas pelo coração dele ser duro, através da dureza do coração dele, Deus foi glorificado através dele. Mas e o justo, irmãos? O injusto continue fazendo injustiça, o imundo continue sendo imundo, mas o justo, os filhos de Deus, a igreja do Deus vivo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras, segundo o que foi feito através do nosso corpo enquanto aqui. A verdade é que nós nascemos e morremos, mas nesse inteirinho, nesse intervalo, tem um tempo, e esse tempo está passando. A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. Paulo, em 1 Tessalonicenses, ele vai explicar como que será a vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16, 18, ele vai dizer: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens
ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Nós estaremos junto deles. Consolai-vos uns aos outros. O irmão está com dificuldade, está passando por uma situação difícil, consolai. Daqui a pouquinho nós vamos estar junto com ele. O irmão está passando por um momento de doença e um diagnóstico negativo diante da medicina terrena, mas tenha bom ânimo, alegrai, porque daqui a pouco nós vamos estar juntos com ele. No capítulo 5 do mesmo livro, 1 Tessalonicenses, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Vocês já sabem, vocês têm ciência, estejam apercebidos, pode acontecer a qualquer momento. Nós podemos voltar para casa ou não, nós poderemos estar aqui amanhã de manhã ou não. O dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. O mundo quer paz, o mundo tenta anunciar paz, eles buscam a paz através de guerras, a destruição, não há paz. No coração do ímpio não há paz, na vida do ímpio não há paz, mas no coração do Filho de Deus há paz, porque Cristo é a nossa paz entre a igreja de Deus. Há paz, porque Cristo é a nossa paz. E se não há paz é porque alguma coisa está errada, é porque o Espírito Santo não está governando a nossa vida, e sim o nosso egocentrismo, o nosso ego governa a nossa vida, e aí a dificuldade de perdoar, a dificuldade de conversar, a dificuldade de confessar, de se abrir, de orar, de irmão, não há paz. Então tem que voltar. É conversão. Mas no coração do ímpio, na vida do ímpio, no meio da sociedade ímpia, não há paz. Porque só há paz em Cristo, e Cristo é a paz verdadeira, só tem paz em Cristo aqueles que são de Cristo e obedecem ao Pai. Então, quando andares dizendo paz e segurança, sobrevirá a repentina destruição. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Vocês estão na luz. Atentem para a luz, permaneçam na luz, para que esse dia não vos pegue de surpresa. Portanto, nós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Percebe os irmãos do Egito? O Egito intensa as trevas, mas em Gósen, onde habitava o povo de Deus, havia luz. Havia luz. Luz dada por Deus. Luz permitida por Deus. O Egito é o mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Os hebreus estavam no Egito, mas eles não eram egípcios. O Egito estava em trevas, mas em Gósen havia luz. Os egípcios ficaram estáticos no lugar que estavam, eles não conseguiam sair do lugar por causa das trevas, mas os filhos de Deus, na sua habitação, no lugar em que eles estavam, eles podiam caminhar livremente, porque havia luz. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. O que é ser sóbrio, irmãos? Aqui é não ser intoxicado pelas coisas do mundo, mas ser cheios do Espírito Santo, atentos à palavra de Deus, permitindo que o Espírito Santo trabalhe conosco. Sejam sóbrios, não intoxicados com as coisas desse mundo. Sabe por que tudo isso, irmãos? Porque não há como fugir dos olhos de Deus. E a palavra de Deus nos afirma isso, Salmo 139. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também.
Se tomam as asas da alvorada e me detêm nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são as mesmas coisas aos teus olhos, Senhor. Para onde irei? Para onde eu fugirei da face do Senhor? Elias, que fazes aqui, Elias? E Elias fora. Vale. Elias, que fazes aqui, Elias? Ah, Senhor, eu não sou melhor do que os meus. Eu fiquei só. É lamento em cima de lamento. É lamento em cima de lamento. Então você volta, Elias, e unge Eliseu para assumir o seu lugar, já que você está lamentando. Em Romanos vai dizer: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Graças a Deus por essa palavra. Tem um pouquinho mais, mas não tem tempo. A igreja de Filadélfia, bem o Senhor memória, eu conservo que tens para que ninguém tome a tua coroa. Cuidado com as ciladas do inimigo. Pedro vai dizer: há todavia uma coisa notes que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorado, pelo contrário, ele é longânimo e paciente para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Essa é a mente do Senhor. O nosso tempo não é o tempo do Senhor. Nós somos breves aqui, mas o Senhor é eterno. Paulo aconselha a Timóteo: olha, prega a palavra insta, urgente, seja oportuno ou não. Prega a palavra de Deus. Essa é a missão da igreja, porque o mundo está perecendo. E por fim, irmãos, em Romanos 14:7, Paulo vai dizer: olha, porque nenhum de nós vive para si mesmo. Nós não vivemos para nós mesmos. A nossa vida tem que ser para Deus. Viver a vida de Cristo. Nem morre para si. Não. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor, pertencemos a Ele. E só uma pergunta para a nossa reflexão, para que nós voltemos pensando para casa. Se o Senhor nos chamar, ou se Ele voltar, como Ele nos encontrará? Quando Jesus voltar, como é que Ele vai nos encontrar, irmãos? Graças a Deus.